Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. O tema de hoje é emagrecimento. Emagrecer é um dos maiores objetivos dentro do universo fitness. Mas você sabia que programas de treinamento inadequados, baixa intensidade, má alimentação e genética estão entre os principais fatores que dificultam o emagrecimento? Quem vai falar sobre esse assunto é o Felipe Kutiansky. Ele é especialista em fisiologia do exercício. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu que agradeço. Felipe, vamos começar então, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber. Afinal, por que emagrecer é tão difícil, é tão complicado? É uma pergunta muito interessante e, ao mesmo tempo, parece muito simples, se você for pensar em relação ao emagrecimento. O grande problema é que existem certos passos, certas estratégias que, às vezes, dificultam esse processo, que é basicamente muito simples. Como, por exemplo, o que você comentou, né? Uma falta de treinos inadequados. O que é isso? As pessoas sempre falam, mas é só treinar. Então, não é bem assim. Às vezes a gente segue estratégias um pouco antiquadas ou estratégias que para o nosso organismo não funcionam tão bem, certo? A gente não tem uma receita do bolo, vamos dizer assim, pronta. Cada pessoa responde de uma maneira diferente às diversas formas do estímulo do exercício físico. Então, às vezes a gente fica muito preso a estratégias dos anos 70, dos anos 60, que é muito comum nas academias, e hoje deixa de lado estratégias mais recentes que potencializam muito mais o emagrecimento do que aquelas mais antigas. Felipe, quais os erros mais comuns que as pessoas acabam cometendo no processo de emagrecimento? Você é especialista nesse assunto, deve acompanhar aí muitos desses erros, né? Vejo bastante coisa assim. Vamos lá. Um dos primeiros erros que a gente observa muito no meio do treinamento é o medo da intensidade. Quando a gente fala em treino intenso, a gente está falando o quê? Em levar o seu organismo muito acima daquele nível normal, aquele treininho básico. Quando você traz um esforço, quando você traz uma dinâmica mais intensa para a sua rotina, automaticamente você muda fatores fisiológicos que aceleram esse processo de emagrecimento. Não que aquele antigo, né, ou ter um treino mais moderado não faça efeito. Melhor do que ficar no sofá, sem sombra de dúvidas, mas quando a gente pensa em potencializar o processo de emagrecimento, a intensidade ela acelera muito esse processo. Outra coisa também é o medo da hipertrofia muscular, principalmente em casos das mulheres. Quando a gente fala o seguinte, você precisa aumentar a sua massa muscular, eu não estou falando para ninguém ficar enorme, né, focar no fisiculturismo, não. Mas imagina a tua massa muscular hoje. O pouquinho que você aumente desse músculo já vai melhorar muito o processo de emagrecimento. Por quê? Porque o emagrecimento ele está relacionado à hipertrofia muscular. Não tem como a gente pensar em emagrecimento sem músculo, né? As pessoas às vezes falam para mim, Felipe, mas eu quero só perder o peso na balança ali. Isso não é emagrecimento, ok? É aí que está o famoso perigo do efeito sanfona. A pessoa perde peso muito rápida e depois também o que? Ganha peso de uma forma muito mais rápida e muito maior. Quando a gente fala em emagrecimento saudável, um emagrecimento duradouro, tem que ter uma relação com o aumento da massa muscular. Então, assim, não tenham medo de ganhar músculo. Isso é muito saudável. Isso vai ajudar também no processo de envelhecimento, aquele envelhecimento autônomo. Olha como as coisas se encaixam. O emagrecimento com a longevidade. Até porque, né, Felipe, os músculos, eles vão aí acabar substituindo as gorduras, né, do corpo, esses pneuzinhos, né, que a gente vai criando aí ao longo da vida, e se não se exercitar, fica ainda pior. Exatamente. Exatamente. Por muito tempo até, as pessoas tinham esse receio, essa dúvida. Será que realmente existe essa troca, né, de músculo por gordura? Ficavam se questionando. E estudos muito recentes, estudos com muita tecnologia, já demonstraram que sim, consegue ter essa troca, literalmente, de músculo por gordura. Existem alguns estudos onde você consegue captar a movimentação da gordura, a movimentação do crescimento da síntese proteica, e já se comprovou que sim, você tem um aumento da massa muscular
consequentemente da redução do percentual de gordura. E isso é um outro ponto muito interessante. As pessoas, às vezes, têm um medo de aumentar o peso na balança. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não quero aumentar o peso na balança. Se desapegue disso, ok? Você vai ter naturalmente o aumento da balança, em alguns casos, porque o músculo ele pesa mais do que a gordura. Então tem que ter esse equilíbrio. Você tem que deixar aquela balancinha lá guardada no armário, deixa num canto, ok? Se você pensa em emagrecimento, esquece essa balança e se preocupe com o quê? Com o que você está vendo. O espelho é uma boa referência. As roupas são boas referências também, se aquela roupa está mais solta, mais apertada. Esse tipo de análise é muito mais efetivo do que você ficar ali preso na balança, que vai muitas vezes atrapalhar esse processo. Outro ponto muito interessante que a gente comenta sobre os erros é o fator genético. Muitas pessoas se apegam na genética para aquela desculpa: ai, eu não emagreço porque a minha genética não é muito favorável. Realmente existem aspectos genéticos que vão interferir nesse processo de emagrecimento, mas repito, todo mundo consegue emagrecer, todo mundo consegue ter aumento de massa muscular, todo mundo. A diferença da genética é que esse processo, ou melhor, o impacto do emagrecimento, se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser menor, isso sim tem uma relação com a genética, mas isso não quer dizer que essa pessoa não vai conseguir emagrecer. Tudo depende do treino, da dieta e da constância que você está aplicando isso no seu dia a dia. Felipe, pensando aí em alimentação saudável, treinamento, qual seria a melhor estratégia para quem quer perder peso? Boa. Uma coisa muito interessante é a gente tomar cuidados. Óbvio, eu sou professor de educação física, não sou nutricionista, mas comento sobre o universo que envolve tudo isso, né? A nutrição e a educação física, elas caminham juntas. Não tem como você pensar em emagrecimento dessas áreas separadas. Elas têm que estar combinadas. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas olham as mídias sociais e querem seguir planos malucos, principalmente dietas absurdamente restritivas que num curto período de tempo vai perder peso na balança, mas isso vai causar um efeito sanfona muito significativo, muito perigoso. Por isso que hoje o melhor cenário para você ter um emagrecimento saudável é seguir uma rotina de treinamento diária, ok? Não estamos falando aí, não vou nem colocar aspectos de 3 vezes na semana. Não. Se você puder treinar todos os dias, esse é o melhor cenário, sem sombra de dúvidas, ok? Quanto tempo? Em 30 a 20 minutos até, dependendo da intensidade que você está treinando. Quanto mais intenso, menor é o tempo que você vai treinar. E, obviamente, você tem que estar vinculado a uma alimentação compatível com o emagrecimento. Por isso que é muito importante buscar um profissional da nutrição para você não seguir dietas malucas e, às vezes, o quê? Entrar num processo de ganho de peso sem perceber, porque isso acontece muitas vezes. Um ponto muito interessante: as pessoas começam a treinar, começam a fazer dietas restritivas, então literalmente elas diminuem o consumo, aí a gente ativa um negócio chamado termogênese adaptativa. O teu organismo ele é mais inteligente do que você, ele vai se adaptar porque você está gastando mais e com uma dieta muito restritiva. E muitas vezes as pessoas acontecem esse cenário, que é, elas engordam comendo menos. Isso é muito comum de acontecer, porque daí desencadeia o processo do efeito sanfona. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento profissional para você conseguir equilibrar um treinamento adequado com uma dieta compatível com esse estímulo. É aí que está o grande resultado do emagrecimento. E óbvio, a constância. Quanto mais vezes na semana você conseguir manter esse resultado, manter esses estímulos, melhor e maiores serão as chances do emagrecimento. Você comentou sobre treinar, fazer treinos, né, todos os dias. Não seria o ideal descansar um dia pelo menos, ou inclusive sábado e domingo seguido? Ótima pergunta. Se a gente seguir de uma maneira mais conservadora, a gente vai o quê? Encontrar literaturas falando para você treinar 3 vezes na semana, dando um intervalo de 24 horas, que é normal, que é o comum. Agora, literaturas mais atualizadas dizem que se você treinar todos os dias com uma intensidade alta, só que num volume menor, você também acelera esses ganhos, tanto da hipertrofia quanto do emagrecimento. E em relação ao repouso, antigamente a gente comentava muito entre se você treinou forte ontem, hoje você para, fica descansando e se recupera. Então, na verdade, também descobriu, através de estudos recentes, que quanto mais estímulo você dá, então, ontem eu treinei pesado,
Hoje eu vou fazer um treino mais leve, o famoso treino regenerativo. Eu acelero o processo de recuperação. Por quê? Porque no lugar de eu ficar lá parado no sofá, sentado, descansando, eu vou me movimentar. Pode ser uma caminhada, pode ser um treino muito mais leve. Isso vai aumentar o meu fluxo sanguíneo e, consequentemente, ajudar na diminuição do processo inflamatório, que ajuda na recuperação. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está em casa acompanhando o que é esse treino de alta intensidade e dar uns exemplos também, né, para o pessoal entender como que ele é feito, se tem algum exercício físico específico. Ótima pergunta. As pessoas às vezes ficam confusas, né? O que é alta intensidade? Alta intensidade não é só aquele peso que você aumenta lá na academia, a carga. Esquece aqueles quilogramas, esquece os pesos. Vamos pensar na alta intensidade como dois fatores. O primeiro, o aumento da frequência cardíaca. Então, você começou a treinar, sentiu que o teu coração está batendo mais forte, mesmo que você não tenha um frequencímetro, sentiu que o coração está ali, ó, batendo no peitoral, está na coração na garganta. Isso é um ótimo sinal de aumento da intensidade. Outro ponto importante também é a referência da falha muscular. Sabe quando você está treinando, independente se você está fazendo calistenia em casa, só com peso corporal, ou está lá na musculação levantando carga, e você sente que o teu músculo ele está falhando, realmente, você não consegue mais empurrar, mais segurar aquela carga. Isso também é uma boa referência de alta intensidade. São duas estratégias simples que você não precisa gastar nada de aparelhos, só com percepção do seu corpo você consegue identificar que você está, sim, trabalhando numa intensidade que vai causar um estímulo bom para o emagrecimento. Agora, Felipe, a idade, ela pode ser considerada um fator limitante para quem quer perder peso, emagrecer, enfim? Antigamente, se você fizesse essa pergunta para mim, eu ia dizer, sim, é um fator limitante, atrapalha. Hoje, não. Por quê? Porque a gente observa que, com o passar dos anos, é óbvio que o organismo ele vai entrando no processo de degeneração. A gente vai realmente perdendo massa muscular, perdendo massa óssea. Essa pancada é muito maior nas mulheres ainda, porque ela acelera muito mais esse processo. Mas a gente consegue o que com o treinamento? A gente consegue retardar esse processo de envelhecimento. Então, vamos supor que um senhor ou uma senhora na terceira idade, ela com seus 60, 70 anos, começa a exercitar. É óbvio que ela não vai ter uma hipertrofia e um emagrecimento como ela tinha com o organismo lá dos seus 18 anos. Mas ela consegue, sim, estabilizar a massa muscular, consegue, sim, ter a redução do percentual de gordura e consegue, sim, melhorar a qualidade de vida nesse processo de envelhecimento. Agora, Felipe, para a gente encerrar aqui o nosso quadro, quais são as principais dicas para quem precisa ou quer, né, começar a se exercitar, tendo como meta o emagrecimento? Perfeito. Primeiro ponto é comece hoje a treinar. Não espere aquela segunda-feira, aquele dia. Não, não. Comece hoje a se exercitar. E você deve estar pensando, eu não tenho muita prática, eu não tenho muito tempo. Hoje a gente consegue ter resultados significativos de emagrecimento com apenas 4 a 5 minutos. Exatamente, 4 a 5 minutos de treino com intensidade alta, você já consegue ter um processo de emagrecimento. Então, começou a treinar, é o primeiro passo. Segundo passo é você o quê? Achar uma dieta compatível com esse processo. Busque um profissional da área da nutrição, enquadre alimentos saudáveis, alimentos naturais, e você já começa a ter mudanças significativas entre a quarta e a quinta semana já. Isso é muito importante salientar. Por quê? Porque antes disso, antes de 4 a 5 semanas, o teu corpo, ele não sabe ainda o que você está fazendo. Ele identificou que você começou a ter mais gasto energético, ele identificou que você melhorou a sua alimentação, mas ele não sabe ainda o que fazer com isso. Depois desse período, ele começa realmente a entender que o estímulo muscular através do exercício físico é constante, que essa alimentação está suprindo nutrientes adequados de uma forma também constante, e aí sim ele começa a ter alterações sólidas no teu organismo. Então, o mais importante de tudo isso, no resumo, é a constância do treino e da alimentação saudável. Não precisa fazer grandes mudanças no início. Se você não tem disponibilidade de uma academia, comece em casa, fazendo um agachamento, fazendo uma flexão de braço, fazendo exercícios abdominais, 5, 10, 15 minutos, e vai semanalmente aumentando esse tempo. Se você não consegue hoje buscar uma orientação nutricional, começa simplesmente a cozinhar.
Evite industrializados, evite açúcar, evite álcool e comece a trazer alimentos naturais para sua rotina, que isso já vai dar um efeito absurdamente positivo na sua rotina. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Que é isso, eu que agradeço muito a oportunidade de estar compartilhando essas informações com o pessoal. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!